Você conhece seus direitos? Você que está advogando na área trabalhista. Olha que intrigante essa pergunta que chegou para mim pelo direct essa semana. Uma mãe atípica que sempre trabalhou com excelência há muitos anos na empresa, aí nasceu o seu filho com deficiência e depois disso, de repente, ela foi dispensada sem justa causa. E ela me pergunta se ela teria algum direito, já que para ela a sensação é de que aquilo envolve uma discriminação pelo fato dela ter se tornado uma mãe atípica. E isso mexeu muito comigo, porque eu já tive alguns casos assim no meu escritório, e vou dizer para vocês, são situações extremamente complexas. Vou orientar para você como agir numa situação como essa e qual a melhor estratégia jurídica que a minha experiência profissional me orientou a ter em casos como esse. Vem comigo. Primeira coisa que você tem que identificar para essa trabalhadora, que é o que ela está narrando para você, é uma hipótese de dispensa discriminatória clandestina. É aquela dispensa que fica oculto a verdadeira razão pela qual está sendo dispensada. A empresa se protege sob o manto da dispensa sem justa causa como um poder potestativo. Ah, por que mandou embora? Porque foi uma dispensa sem justa causa. É poder potestativo da empresa, não precisa justificar as razões dessa dispensa. E aí, a primeira orientação que eu vou dar para você numa situação como essa, quando tiver uma trabalhadora aflita com uma circunstância assim, nunca comece com a pergunta: você tem como provar que foi dispensado discriminadamente? Nunca faça essa pergunta para o seu cliente. Como advogado, a primeira coisa que você deve fazer é dar uma orientação jurídica dos riscos do processo e o enquadramento jurídico dessa situação à luz do direito, à luz da jurisprudência. Eu vou dizer para você o que você tem que orientar para a sua cliente e já te dando os fundamentos de como você deve construir uma petição inicial numa circunstância como essa. Bom, identificado que você está diante de um caso de uma dispensa discriminatória clandestina, a grande discussão é saber que isso não se resolve de uma maneira tradicional dentro do direito. Você precisa enquadrar essa situação à luz de todo um grande número de legislações que são aplicadas e entendimentos jurídicos. A gente pode começar pela Convenção 111 da OIT, que proíbe toda e qualquer forma de discriminação dentro das relações de trabalho, inclusive uma discriminação desse tipo, por conta da mãe ter se tornado uma mãe atípica. E aí, claro, obviamente, isso exige da mãe uma série de cuidados com seu filho e muitas vezes ela tem que interromper o trabalho justificadamente para socorrer aquela criança em alguma situação. Muito bem, além disso, a gente tem que ter em mente que a Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana, assegura o valor social do trabalho e da livre iniciativa, a função social das empresas. As empresas, elas não podem só empregar pensando no lucro. Elas têm que pensar que aquele emprego que elas dão para as pessoas, quem trabalha para elas, elas também têm que cumprir uma função social. Elas também têm que obedecer e contribuir para a ordem social e atender quando tem pessoas que estão numa situação difícil também. Além disso, a gente tem que ter em mente que a mulher trabalhadora é protegida pela Constituição Federal e todas as normas de proteção à mulher trabalhadora são de cunho cogente. Isso está no 377 da CLT, artigo 7º 20 da Constituição Federal. E a tutela jurídica do artigo 1º da Lei 9.099 de 95, que é a lei que proíbe a discriminação no ambiente de trabalho, note bem, essa proibição da discriminação do ambiente de trabalho não traz lá uma hipótese de discriminação contra a mãe atípica. Porém, essa hipótese que está no artigo 1º, ela é meramente exemplificativa, porque ele traz lá, proibido discriminar a mulher em razão de seu estado gravídico, situação familiar, cor, gênero, dentre outras hipóteses. Então, outras hipóteses se enquadram uma situação como essa, em que a trabalhadora é naturalmente enquadrada num grupo potencialmente vulnerável, de mães, de mulheres trabalhadoras que têm essa situação difícil e, por conta disso, podem vir a ser discriminadas no ambiente de trabalho. Ela se enquadra numa classe profissional de pessoas que estão trabalhando sob um estigma ou preconceito. E aí você pode reclamar a tutela jurídica, por analogia, à súmula 443 do TST, porque a súmula 443 do TST consolidou o entendimento de que quando o trabalhador prova que ele é portador de estigma ou preconceito, parte a ser um ônus da empresa provar que não dispensou discriminatoriamente. Ou seja, acaba com aquele argumento que as empresas normalmente usam de virar e falar assim: não, dispensei porque é direito meu dispensar e não motivar o porquê que dispensa.
Aí ela passa a ter que vir no processo e provar as razões que motivaram aquela dispensa. E se ela não provar, vai presumir que houve uma dispensa discriminatória. E aí você vai reclamar também e demonstrar nesse caso que é uma hipótese de inversão do ônus da prova na forma do parágrafo 1º do artigo 818 da CLT. Afinal de contas, a trabalhadora provou que está numa classe de potencialmente vulnerável, portadora de estigma ou preconceito, e a empresa dispensou imotivadamente e vai ter que trazer no processo as razões dessa dispensa, sob pena de ficar provado que foi uma dispensa discriminatória. E ficando provado que foi uma dispensa discriminatória, tem direito à sua reintegração ao trabalho, pagamento em dobro do período de afastamento e indenização por danos morais, porque isso é inaceitável, esse tipo de situação. E aí, depois que você explicou tudo isso para essa mãe trabalhadora e mostrou para ela os riscos do processo, nessa hipótese, nesse momento, já dizendo a ela que há a possibilidade de lutar pelos seus direitos, aí você pode perguntar para ela: você tem como provar que foi uma dispensa discriminatória? Porque pode ser que ela tenha um WhatsApp, uma gravação ambiental, alguma coisa que demonstre a prova material da dispensa. Mas não mande embora essa cliente só porque ela não tem a prova, porque existem instrumentos jurídicos que podem proteger o seu direito, ainda que ela só tenha uma presunção que está sendo discriminada. Você conhecia esses direitos? Você quer ajudar outras pessoas a conhecer os seus direitos e saber como lutar por eles? Você tem um advogado da sua confiança? Manda esse vídeo para ele. Pode ser importante para que ele, conhecendo isso, ajude uma mãe que esteja sofrendo uma discriminação. Além disso, segue e compartilha.